Olá pessoal, meu nome é Alano Vasconcelos. Vou tentar ensinar um pouco para vocês sobre desenvolvimento para iOS. Eu tenho alguns anos na área e eu achei que seria legal passar um pouco desse conhecimento. É a primeira vez que estou fazendo isso, mas acho que vai ser legal. Vou tentar fazer vídeos bem objetivos, então vamos lá. Vamos agora criar o projeto, selecionando a segunda opção. Vamos deixar selecionado essa opção mesmo. Próxima tela. E agora vamos dar um nome ao projeto. O meu vai ser Super Project. Vamos deixar as outras opções da forma que está. E próxima tela. Agora vamos selecionar um local para salvar o projeto. Vou deixar onde está. Existem muitos conceitos para ensinar nessa tela. Eu vou apenas inicialmente abordar dois arquivos muito importantes. O primeiro é o View Controller, onde você vai colocar o código, e o outro é o Main Storyboard, que é a representação visual da tela. Aqui você vai colocar texto e outros elementos visuais. Inicialmente eu vou colocar um texto, que para o iOS é UI Label, ou seja, UI Label. Eu vou selecionar o mais, selecionar o label. Eu posso apenas selecionar ou arrastar, vou arrastar. E vou colocar ele no meio da tela. Para esse label realmente ficar no meio da tela, eu tenho que dizer para o editor como esse texto vai se comportar quando a tela mudar. Por exemplo, o iPhone existe diferentes telas. O iPhone pode ser rotacionado. Várias coisas podem acontecer. Então eu tenho que especificar isso. Esse é um conceito que eu vou aprofundar mais para frente, mas por enquanto, para eu deixar esse texto centralizado, eu vou selecionar a primeira opção e essas duas, eu vou marcar esses dois checkboxes e vou adicionar. Pronto. Agora, aqui em cima, eu posso selecionar o simulador que eu vou querer. Eu vou selecionar o iPhone 8 e vou selecionar Play. Pode demorar um pouco da primeira vez. Pronto, o texto vai aparecer na tela, centralizado. Agora eu quero modificar esse texto. Para isso eu vou precisar fazer uma conexão entre o texto que está na tela e o código. Para fazer isso, eu estou usando o Xcode 11. Até o anterior era um pouquinho mais fácil. Existia essa opção para ver o código aqui em cima, junto do mais e dessas duas setinhas em duas direções. Agora não está mais complicado, mas está mais escondido. Outro conceito também interessante que você pode saber agora é que você pode esconder algumas opções. Por exemplo, eu posso esconder esses detalhes do lado direito com essa opção e também posso esconder os detalhes do lado esquerdo com essa outra opção. Agora eu vou querer dividir a tela e do lado direito vou querer ver o código. Vou precisar disso para fazer a conexão. Então vou selecionar essa opção mais. Vou selecionar os arquivos e um deles vai ser o View Controller, que é justamente onde o código dessa tela vai estar. Pode notar que do lado esquerdo a tela desapareceu. Eu posso facilmente achar ela simplesmente selecionando o View Controller, que é a primeira opção aqui do lado esquerdo, e a tela vai aparecer. Para fazer a conexão, eu posso selecionar tanto o texto aqui na tela, quanto o texto aqui do lado esquerdo. Eu vou simplesmente pressionar Ctrl, vou selecionar e arrastar até o código e soltar. Vai aparecer várias opções, mas por enquanto estou interessado apenas em dizer um nome para essa conexão e assim eu vou criar uma variável. No caso, eu vou dizer que apenas é um label e vou pressionar Enter.
e a conexão vai estar estabelecida. Todos esses conceitos eu vou abordar profundamente daqui a pouco, mas por enquanto vou tentar me manter no básico. Agora que eu tenho uma conexão entre a parte visual e o código, eu vou usar e vou querer modificar esse texto. Para isso, para usar essa conexão, eu vou usar a variável, usar ponto e usar a opção text. Enter, igual, para usar um texto entre duas aspas. Então, duas aspas, e vou dizer agora o novo texto. Programador iOS. Vou selecionar Play. E o texto vai mudar. Agora eu vou criar um botão para eu poder trocar esse texto depois de selecionar o botão. Como da vez passada, eu vou selecionar o mais, botão. Se eu deixar esse botão da forma que está, como eu disse antes, dependendo da tela, o botão vai mudar de local. Então eu tenho que dizer para o editor como esse botão vai se comportar. Inicialmente, essa parte de layout eu vou abordar mais para frente, mas deixando as coisas simples, eu só vou pressionar Ctrl, vou subir até o texto label, soltar e vou selecionar a primeira opção. Com isso eu vou criar uma linha que vai dizer exatamente a distância entre o botão e o texto. Perceba que está em vermelho ainda ao redor aqui do botão e aqui em cima também, essa setinha vermelha. É porque eu preciso dizer mais informação de como esse botão vai se comportar na tela. Para isso eu vou usar aquela mesma opção de deixar ele centralizado. Vou selecionar a primeira, selecionar, pronto, ele já está feliz. Então, se eu selecionar Play, o botão vai estar na tela exatamente onde eu queria que ele estivesse. Só que ele não está fazendo nada. Para ele fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma conexão entre o botão e o código. O editor é bem inteligente. Se eu fizer essa conexão com o conto para cima, ele vai me dar uma referência ao botão. Que eu posso dar simplesmente o nome de botão. Só que eu quero uma referência, na verdade, ao evento de selecionar o botão. Como o editor é inteligente, se eu dar essa referência para baixo, ele vai me dar justamente essa referência. Existem vários tipos de eventos, mas inicialmente a gente quer esse aqui. E eu vou dar um nome para esse evento. No caso, eu vou dizer e vou apertar Enter. Pronto. Essa função vai ser chamada quando eu selecionar o botão. E então eu vou só pegar isso aqui, colar aqui. E agora eu vou de novo dar play. E quando eu selecionar o botão, o texto vai mudar. Existem muitos conceitos que eu poderia explicar, mas primeiro eu vou me concentrar em explicar variável e um pouco de layout. Primeiro eu vou explicar essa primeira linha aqui. A primeira palavra significa que essa variável vai estar exposta para o editor visual. E se eu selecionar o mouse, você vai ver um pequeno destaque aonde está essa conexão. Eu posso quebrar essa conexão simplesmente selecionando o texto, indo nos detalhes, e essa última opção aqui,
vai estar listando algumas opções e a conexão, que com um xizinho pode ser quebrado. Para restabelecer a conexão, eu posso simplesmente colocar o mouse sobre a bolinha e arrastar até o texto. A segunda palavra significa que é uma variável. Eu posso ter variáveis com var, por exemplo, var text igual e dizer o que é que vai estar nessa variável. No caso, por exemplo, hello. Ou ela pode ser uma constante. Para declarar uma constante, eu uso let. E também eu vou dar um nome para essa constante. No caso, text2. E vou atribuir olá. A diferença de uma variável para uma constante, como o nome sugere, é que a variável pode ser modificada e a constante não. Então, no caso da primeira, eu posso dizer mas, se eu tentar fazer a mesma coisa na constante, eu vou ter um erro. Outro conceito importante de explicar seria justamente essa função, build_did_load. Essa função é chamada quando todos os componentes visuais são carregados, estão prontos. Com isso é que eu consigo, por exemplo, aqui modificar o label, por exemplo, o texto. Ou, se eu quisesse modificar o botão também eu conseguiria aqui. Esse é um ótimo local de partida. Se você quiser fazer algo visual, modificar algum componente visual. E agora, continuando os conceitos, depois nós temos o nome da variável, 2 pontos e o tipo. Essa exclamação vai ter que ficar para o futuro. Vamos agora um pouco de conceito do layout. Primeiro, todas essas maneiras que eu disse que o texto vai se comportar, eu posso remover. E para remover, eu vou usar essa penúltima opção aqui embaixo e vou dizer remover. Pronto. Agora, vamos dizer, por exemplo, que eu queira dizer que esse texto vai aparecer bem no canto superior esquerdo. Para isso, eu posso usar daquela mesma maneira que eu fiz, simplesmente selecionando e arrastando, ou eu posso usar essa segunda opção. Aqui eu posso dizer, por exemplo, que vai ser 0 em cima e selecionando de novo essa linhazinha aqui, vou selecionar, eu posso desselecionar. Selecionando, eu posso dizer que, no caso está dizendo 20, mas eu posso também dizer 0. E eu posso dizer adicionar. Pronto. Ela aqui vai ficar bem no canto. Pode perceber também que tem aqui uma opção vermelha. Significa que o layout tem algum problema. Provavelmente é o botão, porque ele estava centralizado e tinha conexão com o texto. Agora ele não tem mais essa conexão com o texto. Eu vou apenas adicionar a centralização vertical e deixar ele centralizado. Enquanto isso, você pode perceber que não está tão bonito isso aqui, né? Então eu posso, por exemplo, vir aqui nos detalhes, na opção do lado direito, e posso modificar essas conexões, essas maneiras que eu disse como é que vai se comportar o texto. Eu posso selecionar editar e posso voltar, por exemplo, aos 20 que estavam sugeridos. Bem, por hoje é só. Eu acho que o vídeo ficou um pouco grande, mas muito explicativo, pelo menos, com alguns conceitos básicos. No próximo vídeo eu vou tentar explorar mais esses conceitos e se você tiver alguma sugestão ou pergunta, deixe no comentário que eu vou tentar responder. Até mais!